Não sei se vocês conhecem, mas se eu falar o nome e vocês conhecerem, eu queria que vocês levantassem e aplaudissem. Chama Helena Tanuri. A gente gosta um pouquinho dela, né? A gente gosta um pouquinho da Helena Tanuri, né? Helena, o palco é teu. Ai, Jesus. A paz do Senhor, queridos. Pode se assentar. Uau. Vem cá, Jesus. Guia a gente, Senhor. Pessoal, estou muito feliz de estar com vocês mais uma vez. Passaram-se 3 anos, quase 3 anos, e nós somos tão gratos ao Senhor por tudo que Ele fez nesse tempo. A gente sabe que absolutamente nada daquilo que nós atravessamos, daquilo que vivenciamos, é em vão. O Senhor está em um alto e sublime trono, Ele não é pego de surpresa, Ele não perdeu o poder nem a autoridade. E quando um vírus leva a gente para casa, é porque Deus quer nos ensinar algo. E a gente estava comentando ali, como foi falado também no vídeo de abertura, nós erguemos os nossos tênis, nos descende e dizemos, nós vamos, mas sempre começa por Jerusalém. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E o Senhor quer que a gente realmente reavalie como é que nós estamos vivendo a fé cristã. Será que a gente é crente mesmo, gente? Já fez essa pergunta? Você já se fez essa pergunta? Eu sou crente mesmo? Quais são as bases da minha fé? Ou eu só mudei para crente? Já ouviu isso? Aqui no sul, vocês já ouviram essa? Lá em Minas, eu mudei para quê? Eu mudei para crente. Eu mudei de religião, agora eu sou evangélica. Já ouviu falar alguma coisa assim? Muito bem, meu som está com um eco e ele não está nos retornos. Se vocês puderem me dar um pouco da minha voz no retorno, ela fica mais agradável para mim e eu não vou gritar na cabeça de vocês, pelo menos vou tentar. Obrigada, muito obrigada mesmo. O texto que foi me dado para inspirar Hope, hoje olhamos para ele, está na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Essas são as 2 cartas conhecidas de Paulo, o apóstolo Paulo, aos Coríntios. Entenda, gente, Jesus chamou para si 12 discípulos, esses 12 discípulos acompanharam Jesus nos anos que ele desenvolveu o seu ministério e ele deu então uma grande comissão a esses discípulos, não para que eles pregassem o evangelho apenas, mas para que eles fizessem discípulos. Às vezes a gente pensa que anunciar o evangelho é dar folheto, falar Jesus te ama e está valendo. Não, ele falou assim, como eu fiz com vocês, vocês vão fazer agora, vocês vão fazer discípulos. E para você fazer discípulo, você tem que andar com Deus e andar com quem você quer que se torne também um discípulo de Cristo. Então você constrói relacionamentos, porque Deus é um Deus que constrói relacionamentos. Quando a palavra de Deus diz que nós somos reconciliados com o Pai, o que é reconciliado, gente? Relacionamento. O relacionamento estava quebrado por causa da queda, por causa do nosso pecado, do nosso estado deplorável. Jesus então vem para nos reconectar com Deus. Por quê? Porque nós não podemos salvar a nós mesmos. Diga para a amiga do seu lado aí, você não pode salvar a você mesmo. Por mais que você se esforce, por mais que você faça tudo direitinho, por mais que você cumpra os estatutos bíblicos, você não pode salvar a você mesma.
ok? A lei fracassou, então os judeus, Deus tira o povo do Egito, leva o povo para o Sinai e ensina as leis. Por quê? Porque tinha que tirar o Egito de dentro do povo, que já estava lá há 400 anos. Foi a família de José que chamou a sua família para livrá-los da fome no Egito, e ali eles permaneceram por 400 anos, convivendo com a idolatria do Egito, convivendo com os hábitos do Egito, e Deus então, com mão forte, tirou o seu povo do Egito, e antes de levar para a terra prometida, Deus levou eles para o Sinai, para dar a eles mandamentos e estatutos, ou seja, para ensinar o povo com quem que eles estavam lidando, quem era ele. Ele estava se apresentando ao povo novamente. Por isso, quando você vai lá nos 10 mandamentos, você vê ele falando: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, não terás outros deuses diante de mim. Então Deus está sendo didático, ensinando ao povo, o povo que ele fundou desde Abraão, como que esse povo tinha que se relacionar com ele. E aí ele dá os seus estatutos, as suas leis. Para quê? Para tirar o Egito de dentro do povo. O povo tinha que saber que tinha que ter ordem, que tinha que ter decência, e que Deus queria se relacionar intimamente com esse povo. Mas esse povo era pecador, como nós somos hoje. Então Deus estabeleceu sacrifícios e uma maneira de se aproximar dele, porque ele é um Deus santo. Não dá para ter convivência entre aquilo que é quebrado e impuro com aquilo que é santo. Então Deus organiza tudo para o povo ser representado pelo sumo sacerdote e se relacionar com o povo, e ele começa a fazer isso através de Moisés. Até aí todo mundo está comigo na mesma página? Você nunca tinha pensado? Tem gente que falou: engraçado, eu nunca pensei sobre isso. É disso que eu estou falando aqui, gente. Parou de brincar de ser crente, parou de dizer, sabe, eu sou evangélico, vem para a igreja, põe a Bíblia debaixo do braço, fica feliz, ai, tinha uma música tão boa, ai, um ambiente tão gostoso, mas os outros dias da semana você vive a sua vida doida. Você continua mentindo, você continua falando mal da vizinha, você entendeu? Você continua se apegando cada vez mais às coisas desse mundo, você gasta mais tempo na rede social do que lendo a Bíblia. Gente, acorda, porque se você não acordar, o Senhor vai sacudir o barco de novo. Falou? Beleza. Aí o povo começou a fazer sacrifício. Para quê? Para os pecados ser perdoados, eles poderem se relacionar com Deus. Mas nem se matasse todos os burros, os touros, os cabritos, os bezerros do mundo, ia dar para lavar o nosso pecado, que é pecado pra caramba. A gente peca aqui e daqui a pouco a gente já está pecando em pensamento. É ou não é? Ou sou só eu? Aí Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que o sangue dele, não o sangue de touros, não o sangue de bois, não o sangue de ovelhas, o sangue dele, de seu Filho, nos reconectasse novamente com Deus. Às vezes você canta isso nas canções, mas sabe? Então, já que a gente está falando de canções, vamos lembrar uma. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Você nunca vai ter ideia. Toda a ira de Deus caiu sobre Jesus. E foi por causa desse sacrifício que hoje você e eu podemos nos achegar a Deus. Jesus pagou a conta. Jesus rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Então hoje Deus, quando olha você, Ele não vê você, Ele vê Jesus, Ele vê a cruz. Isso que te justifica. Então, você não é salvo por ser bonzinho. Você não é salvo porque não transa antes do casamento. Você não é salvo porque vem na igreja. Você não é salvo. Você é salvo pela graça, ou seja, o favor imerecido de Deus. Mas tem uma galera aí que está falando: é pela graça. Deus não me amou. E Deus quer me ver feliz. Então, eu vou fazer o que eu estou a fim de fazer. Não, querido. Não. Porque a graça não custou barato. Custou o preço mais caro desse mundo.
Então eu quero te contar hoje, você não vai para o inferno por causa do seu pecado, porque Jesus já pagou a conta. Você vai para o inferno porque você rejeitou a graça de Deus. Você vai para o inferno quando você dá as costas para aquilo que Deus fez. Você dá as costas para o sacrifício da cruz e você quer viver a vida do seu jeito. Então vai viver a vida do seu jeito. Afinal de contas, você é livre. Então vai alegremente vivendo a vida do seu jeito para o inferno. Gente, a real é essa. Essa é a real. Agora, à medida que entendemos o favor de Deus, entendemos a graça de Deus, entendemos esse amor desconcertante, é impossível Ele não nos transformar. É impossível você andar com Jesus e continuar do mesmo jeito. É impossível você beber da água que Ele ofereceu para a mulher na beira do poço. Se você beber dessa água, você vai tornar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Você não vai ter sede de prazer. Você não vai ter sede do pecado. Você não vai ter sede da desobediência. Você não vai ser apegado aos ídolos que nós construímos para nós nesse mundo. A gente fala muito da idolatria católica romana, mas nós somos idólatras por coisas muito menos sagradas. Ídolo é aquilo que toma a primazia dos seus sentidos, do seu interesse, da sua energia, do seu dinheiro. Isso é ídolo. Não deveria ter uma palavra para ofertório se nós fôssemos nascidos de novo, porque é impossível um nascido de novo não se transbordar em generosidade espontânea. O que eu tenho não é meu, o que eu tenho é nosso. E a gente tem que começar a andar nessa real, gente, nessa realidade. E o apóstolo Paulo está escrevendo aqui a sua segunda carta aos Coríntios. Alguns estudiosos dizem que não foram só essas cartas que Paulo escreveu. Talvez ele tenha escrito 3 cartas ou 4 cartas. Há várias teorias, mas aqui nós não vamos nos deter nisso. Foram 2 que Deus fez que chegasse até nós. Então essas 2 é que interessam. Ok? Para nós, aqui no século 21, se Ele permitiu que essas cartas chegassem até nós, é porque tem um propósito. O apóstolo Paulo não fazia ideia de que quando eu estava escrevendo a carta para resolver os problemas da igreja em Corinto, para resolver os problemas da igreja em Colossos, para resolver o problema da igreja na Galácia, ele não fazia ideia que essa carta ia nos ensinar a resolver os nossos problemas aqui, tantos séculos depois. Coisa linda, né? Coisa linda. Então você tem que ler para entender, entendeu? Sabe essa história de, não, eu vou lá ver a pregação do pastor Oséias, da Helena. Gente, glória a Deus. Os anjos da igreja estão aí para te ensinar, para te instruir, para tirar suas dúvidas. Mas você precisa de ler a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. Nós vamos nos casar com Jesus, a noiva. Gente, o casamento terreno é uma antecipação, é a sombra do grande casamento. As bodas com o Cordeiro. Toda alegria que a gente sente num casamento feliz é só a sombra do que nós vamos viver no encontro com Cristo, a igreja e Cristo. É só o esboço, é só o rascunho. Por isso que no céu não se casa, não se dá um casamento, não vai precisar mais. Porque a gente vai ser tão pleno, tão feliz, tão realizado e tão felizes naquilo que a gente vai estar experimentando, que o casamento não vai fazer falta. Vocês estão entendendo? Mas como que a gente vai casar com quem a gente não quer namorar? Quando eu e o João nos conhecemos, não tinha e-mail. Eu não sou velha, eu sou vintage. Tinha carta. Aí o correio chegava, eu ia na caixa de correio, abria o correio e tinha no meio das contas a carta. E aí você pega a carta e está lá no remetente. Para Helena, uma carta para mim? Quando vira João Lúcio Tanuri Júnior. Aí eu entro em casa e falo, pai, lê para mim, mãe, lê para mim. Não. Eu vou para o meu quarto, fecho a porta, me lanço na cama e leio e releio e fico imaginando o que ele queria dizer nas entrelinhas, em código.
É isso que o Senhor quer que você faça com a Bíblia. Mas você quer receber só da boca do pastor, só do pregador do YouTube, né? Vamos para o relacionamento, gente. Vamos ler a Bíblia. Vai, entra no quarto, fecha a porta e lê e relê. E entenda o que ele diz na entrelinha. Se a gente não sabe namorar com o Senhor, como é que a gente quer casar com Ele? Conversa com Ele, não tem relacionamento sem conversa. Quando você fala para uma pessoa assim, você vai orar para o resto da sua vida. Parece que você está jogando uma praga na pessoa. A pessoa, misericórdia. Oração é conversa, gente. Oração não é esse negócio rebuscado. Amantíssimo Deus, eterno Pai, em cuja presença, Senhor, nos encontramos. Tem gente que muda até a voz quando ora. Conversa com Deus, Senhor. Olha, Senhor, hoje eu estou lascada, Jesus. Hoje eu estou lascada, Senhor, eu estou com vontade de dar uma voadora em 10. Jesus, vem cá, Jesus, coloca as tuas mãos em mim, não solta não, Jesus. Me santifica, Jesus, porque se eu ficar entregue a mim mesmo, eu vou matar Jesus, eu preciso confessar que o Senhor já sabe. É nesse nível, o Senhor quer que a gente rasgue o nosso coração, porque Ele já sabe. Você acha que você impressiona Deus com a sua oraçãozinha rebuscada? Ele sabe o seu coração peludo, invejoso. Ele conhece o ódio que você tem da vizinha. Ele sabe que você está tramando a vingança e a calúnia. Ele sabe. Então abrevia, joga a luz nas trevas, acende a luz, entendeu? No seu coração peludo e fala, Deus tosa. Amém, gente? Aí está lá Paulinho. Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, mandando a real nos Coríntios. Gente, os Coríntios não eram judeus. Corinto era uma cidade envolvida em todo aquele sistema da Grécia. O que aconteceu? Estou sendo cancelada? O que foi? Me cancelaram, velho? Acenda a luz na escuridão. Gente, acende a luz do povo também. Eu quero ver o povo, gente. Quero ver o povo. Tem uns que me odeiam, mas eu quero ver assim mesmo. Valeu, pessoal. Aí o apóstolo Paulo escreve uma carta aos Coríntios. Eles estavam numa realidade de paganismo. Eles estavam na realidade da idolatria. Era uma cidade cosmopolita. Então, muita coisa acontecendo. E aí Paulo vai levar o evangelho de Jesus Cristo, contando aos coríntios que existe esperança para eles, que existe salvação para eles, que Deus enviou o seu Filho unigênito para reconectar não apenas os judeus, mas os gentios, e nisso nós nos incluímos, né? Com Deus. Então ele vai expandir o evangelho além do judaísmo. O evangelho não era só para os judeus, Jesus veio para todos. E aí o apóstolo Paulo foi expandindo. E aí, ele nessa realidade de Corinto, as coisas lá começaram a ficar meio fechadas. Umas coisas esquisitas começaram a acontecer na igreja. Só lá em Corinto, gente, aqui não. Só lá em Corinto. Aí Paulo mandou a primeira carta, exortando os coríntios, puxando a orelha deles, ok? Instruindo como eles deveriam viver. Aí os coríntios não gostaram da parada não, entendeu? Eles não gostaram não. E eles não gostaram principalmente por quê? Porque aí, depois que Paulo estabelece a igreja em Corinto e segue em frente, plantando igrejas em outros lugares, anunciando o evangelho, obedecendo o que Jesus mandou ele fazer. Aí o que aconteceu? Lá em Corinto apareceram os apóstolos, que foram ungidos apóstolos por eles mesmos. Também só lá em Corinto, gente, aqui não. Isso é uma realidade só lá de Corinto. E aí, esses apóstolos, eles eram bons da palavra, sabe como? Os caras sabiam conversar, os caras sabiam se impor. E além do mais, os caras eram prósperos financeiramente. Fala sério, gente. Aí chega um cara aqui poderoso, todo na beca, eloquente na palavra, entendeu? Aí chega o pé rapado do Paulo, fazedor de tenda, pobre, passando necessidade, perseguido, apedrejado, cuspido, escarrado, judiado. Fala a verdade. Se chega aqui um pregador, todo eloquente, deixa vocês tudo felizes, você fica rindo, não sei o quê. Depois chega um pregador assim humilde, simples, com um terninho meio rasgado, aquele terno desbotado de 1972. Quem que vai te impressionar?
Entendeu? Nós somos os coríntios. Mesma coisa. Mesmo material. Mesmo engano. E aí os coríntios começaram a achar que Paulo estava sendo muito rude. E pedindo credência. Será que Paulo é apóstolo mesmo? Porque olha a vida dele, gente. Olha a vida ferrada que Paulo tem. Foi preso. Apedrejado. Ele não é eloquente. Paulo era um cara muito capacitado. Mas segundo as próprias palavras do apóstolo, ele não era aquele cara entusiasta. Você conhece alguém assim, que cativante, sedutor, e chega, levanta a galera? Pois é. Um dia uma pessoa falou comigo assim: Helena, você é uma comunicadora nata. Mas cuidado. A palavra que você carrega é muito superior à sua comunicação. Deixe-se dominar por ela. Não caia na tentação de se tornar uma comunicadora mais interessante do que a palavra que você está comunicando. Eu abracei aquela exortação com os 2 braços e falei: Senhor, me ajuda, porque a sua palavra sempre vai ser superior. Não é sobre nós. Não é sobre como eu estou vestida. Não é sobre quantos cursos eu fiz. É sobre a palavra, a verdade de Deus que liberta, transforma, cura e arrebenta com as cadeias do inferno. É a palavra de Deus. Aí essa bendita palavra foi traduzida e colocada em páginas, em tablets, ela chega na sua mão. Pessoas morreram. Pessoas no Oriente Médio morrem até hoje porque distribuíram Bíblias. Nós fomos escoltados agora em outubro, no Egito, por carro de policial na frente e atrás. Qual que é o nosso crime? Abrimos uma Bíblia em público. E você tem uma Bíblia, tem 5 Bíblias na sua casa. E a que está aberta no Salmo 91, em cima da mesa para expulsar os maus espíritos. É macumba gospel. Coloca no Salmo 91 aquela página que está até amarela, cheia de poeira. Não é o Salmo 91 na Bíblia, é o Salmo 91 lido, vivido, absorvido, mudando a sua mente e fazendo você entender: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. E para você habitar no esconderijo do Altíssimo, você tem que estar junto dele, você tem que estar caminhando com ele. E aí no capítulo 5 do 2 Coríntios, aí eles rejeitam Paulo e tal, e aí Paulo manda essa segunda carta. E essa segunda carta, basicamente, ela se destrincha em 3 partes. A primeira parte, ele foca nessa reconciliação com os coríntios. Ele vai, com toda a paciência, explicando, depois da saudação inicial, ele vai explicando como é que ele foi chamado, que visão que ele tem e o amor que ele tem para com os coríntios. Ele vai exortando os coríntios em amor. Do capítulo 2, do verso 14, até o capítulo 7, no verso 4, Paulo enfatiza a excelência do ministério do Evangelho, a excelência do que do que Jesus Cristo fez. Do capítulo 2 ao capítulo 7, ele enfatiza a excelência do ministério do Evangelho de Jesus Cristo. E no capítulo 5 e 6, de uma maneira mais específica, ele fala do ministério da reconciliação e do ministério da separação do mal. Ou seja, vai mudar sua vida, vai mudar sua mentalidade. Não tem jeito de você entender o ministério da reconciliação e continuar abraçando o mal. E continuar caminhando uma vida cristã picareta de qualquer jeito. Não tem jeito de encontrar o pastor e continuar sendo bode. Não tem jeito. Na segunda, então na primeira ele foca nesse negócio da reconciliação e de explicar o ministério. Na segunda parte ele instrui quanto à generosidade, como uma consequência natural da vida transformada. Foi o que eu acabei de falar aqui. Se nós nos encontramos com Cristo, transborda, gente. Não tem jeito de você ser cheio de Deus e ficar igual a água parada dando bicho, não. Transborda. E transborda como? Em atos de amor, porque o amor é o que o amor faz. Você não se fala que ama, você vai lá e põe a mão na massa, você vai lá e abraça, você vai lá e cuida, você vai lá e provê, você vai lá e tira a roupa do seu corpo e veste o outro. É isso que Jesus faz quando Ele habita em nós, quando a gente anda com Ele. É isso que o Espírito Santo faz. Mas hoje a gente vê tanta necessidade e tão
tão poucos ditos cristãos querendo se envolver. A gente sempre acha que é responsabilidade da igreja. Você é a igreja. Você é a igreja. Então você não apenas coopera, você se envolve. Porque fazer discípulo não é dar folheto. Fazer discípulo é construir relacionamento, é se envolver. E na terceira parte, ele exorta quanto aos superapóstolos. Ele joga luz nessa questão de você estar ouvindo o que é confortável você ouvir, mas que não é o evangelho de Jesus Cristo. De você estar aplaudindo a autoridade de pessoas que são impressionantes diante dos seus olhos. E hoje nós somos um tempo visual. A gente presta atenção na roupa, no carro que o outro dirige, no bairro que o outro mora. Isso não impressiona Deus, nunca impressionou. Isso impressiona Satanás. Lúcifer era quem se cobria de pedra preciosa. Jesus nasceu na manjedoura. Mas a gente, assim como os coríntios, a gente se impressiona com aquilo que Deus despreza. Não é à toa que a rua do céu é ouro, é para a gente pisar mesmo. Não é isso que tem valor para Deus. Agora a gente inverteu as polaridades. A gente acha que se a gente é amado por Deus, a gente vai ser próspero na terra, abençoado, vai ter dinheiro. E se o irmão está passando a pindaíba, você fala, nossa, deve estar em pecado. Isso não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, gente. Se a gente olhar pelo prisma que a gente olha hoje, o apóstolo Paulo então seria um fracassado. Não tinha casa para morar, fazia tenda para não ser pesado para os irmãos, vivia da venda de tendas, para não ser pesado aos irmãos, embora ele mesmo fale que aquele que prega o evangelho, viva do evangelho. Mas ele mesmo deu o exemplo, não sendo usurpador, não sendo interesseiro, bem ao contrário desses superapóstolos aqui. E aí ele joga luz nas trevas. Mas quando começa o capítulo 5, olha que coisa linda, eu vou ler com vocês esse texto, na nova versão transformadora, a NVT. A nova versão transformadora, ela diz assim: sabemos que, quando o nosso corpo terreno, essa tenda em que vivemos, se desfizer, teremos um corpo eterno, uma casa no céu feita para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. Na tenda terrena, gememos e desejamos ansiosamente nos vestir com o nosso lar celestial, como se fosse uma roupa nova. Porque de fato nos vestiremos com um corpo celestial e não ficaremos despidos. Enquanto vivemos nessa tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos. Na verdade, queremos vestir o nosso novo corpo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Olha que coisa linda essa tradução, gente. Esse corpo mortal seja engolido pela vida. Porque esse corpo mortal, ele está caminhando para a morte, por isso que a gente envelhece. Nós estamos voltando ao pó. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, esse corpo vai ser engolido pela vida. Nós vamos receber um corpo glorificado. Uau! Deus nos preparou para isso. E como garantia, nos deu o Espírito. Portanto, temos sempre confiança, apesar de sabermos que enquanto vivemos neste corpo, não estamos em nosso lar com o Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos confiança absoluta e preferimos deixar esse corpo terreno, pois então estaríamos em nosso lar com o Senhor. Assim, quer estejamos nesse corpo, quer o deixemos, nosso objetivo é agradar ao Senhor. Pois todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Aqui está se falando de galardão e não de salvação. Ok, gente? Assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso, estamos apenas lhes dando motivos para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona, porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram.
Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Todo mundo entendeu? O apóstolo Paulo, ele volta ao fundamento. E ele fala assim, olha, agora vocês foram revestidos de uma nova vida. E apesar de nós estamos lidando com esse corpo aqui, que é imperfeito, que tropeça todo dia, que esbarra todo dia na nossa impossibilidade, vocês agora têm uma nova vida para viver. Vocês agora são filhos da luz. Então vocês não vivem como viviam antes, só buscando o seu próprio interesse, só os seus próprios prazeres, só pensando em si mesmos. Mas olhando para Ele, nós nos tornaremos como Ele é. E da mesma forma que Ele deu tudo e deu inclusive a sua vida para que nós tivéssemos vida, nós também, à medida que caminharmos com Ele, vamos derramar a nossa vida na vida de outros. E é aí que mora a nossa alegria. Sabe por que você está infeliz? Sabe que você está sempre insatisfeito? Vou lá nesse congresso para ver se Deus me dá uma palavra de vitória. Vou lá nesse congresso porque está osso, viu? E quando você olha para a sua vida, você não consegue enxergar as bênçãos do Senhor. Respira aí, respira fundo. Solta. Vai de novo. Você está vivo. Isso é motivo de muita gratidão. Você não está respirando com um tubo de oxigênio. Você está respirando com os seus pulmões. Você levantou hoje de manhã e você saiu da sua cama e provavelmente, acredito que a maioria de nós aqui, se não todos nós, levantamos e fomos ao banheiro com as nossas próprias pernas. Ninguém foi nos carregando ou veio trocar a nossa fralda. E provavelmente, pelo menos a maioria de nós aqui deve ter comido um pão com café que seja. Eu não comi nada, Helena. Está no jejum intermitente, né? Está valendo. Porque o pãozinho, o biscoito, o pão dormido que seja, o mingau, alguma coisa você comeu hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Você tomou banho, espero. Você já pensou que dádiva? A água vem pelo cano. Você não precisa ir no poço buscar, esquentar no fogão de lenha. Ela veio no cano. Você abriu a torneira e tomou banho com sabão cheiroso chamado sabonete. Para de reclamar da vida. Mas a gente não enxerga essas bênçãos, porque a gente está sempre comparando a nossa vida com a vida da outra no Instagram e achando que a nossa vida é medíocre. A gente não conta a misericórdia de Deus renovada sobre nós todas as manhãs, a causa de nós não sermos consumidos pelo nosso pecado. A gente não conta que a gente teve a possibilidade de sair, de estar aqui hoje numa reunião, para ouvir alguma coisa sobre a palavra de Deus, para encontrarmos com pessoas que pensam coisas semelhantes a nós, para sermos encorajadas, desafiadas. Nós somos tão focados em nós mesmos. E normalmente a gente se sente muito bem se a gente se sente superior à outra. Mas a gente se sente muito mal se a gente pensa que a vida da outra é melhor do que a nossa. Isso mostra que nós somos crianças e que é tempo de nós amadurecermos, porque Jesus não é pedófilo, Ele não vem buscar uma noiva imatura. É tempo de nós amadurecermos na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus e de fato, olhando para Ele, sermos transformados de fé em fé e de glória em glória até ser dia perfeito. Quando nós entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, nós mudamos de direção. Você está caminhando por um caminho
e você se encontra com Jesus no meio do caminho, então você dá meia volta e você começa a seguir a Jesus. E para seguir a Jesus, você tem que negar a si mesmo. Você estava indo lá, vivendo a vida do jeito que você quer, naquilo que te dá prazer, naquilo que te dá uma alegria efêmera, mas te dá. E você nega você mesmo, você abre mão disso, porque você entende que o Senhor tem infinitamente mais para te dar. Ele tem cura da sua memória, Ele tem cura da sua história, desgraçada tantas vezes. Ele tem algo para brotar dentro de você, e não para você se envaidecer, mas para você se derramar. E é quando você começa a entrar no seu propósito, que não é sobre a sua glória, é sobre a glória dEle, que você vai sendo curado. Sabe por que você está em pé de guerra com todo mundo? Porque você vive só para si. Sabe por que você tem sempre uma pendenga com alguém e não perdoa aquela pessoa da sua família? Porque você vive só para si. Ou pensando no que você vai ganhar, ou pensando na sua dor. Oh vida, oh céus, oh azar, me abandonaram, meu pai é alcoólatra. Para de sentir pena de você mesmo. É isso tudo, você passou por isso tudo. Mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, encarnou no ventre de uma menina de 17, 16 anos. Viveu 30 anos no anonimato, para que você tivesse vida e vida em abundância. Ele se derramou até a última gota. Ele se deu até a última gota para deixar o exemplo. E foi por isso, porque ele se esvaziou, que ele recebeu o nome que é sobre todo nome. Mas Lúcifer continua, Satanás continua soprando para dentro da alma humana. Você tem que ser alguém na vida, você tem que ser grande na terra, as pessoas têm que te respeitar. Enquanto Jesus se esvaziou e recebeu um nome que é sobre todo nome, Lúcifer se exaltou, e foi por isso que foi lançado fora da presença de Deus. Reorganiza a sua cabeça, mulher. Para de viver no molde de Lúcifer, para de viver no molde de Satanás, para de querer poder, para de querer manipular, para de achar que as pessoas te devem alguma coisa, deve lamber o chão que você anda, que você deve andar com bolsa de marca, ter isso, ter aquilo outro. Deixa eu te falar, as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A gente inverteu as coisas. E porque a gente inverteu as coisas, a gente está vivendo um evangelho miserável, que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. Gente, a igreja primitiva não tinha nada. E o que eles tinham, eles vendiam e distribuíam entre eles. E Deus ia acrescentando a eles aqueles que haviam de ser salvos. E eles tinham tudo em comum. Aí Barnabé vende um campo, doa para distribuir para os irmãos, tinha mais necessidade do que ele. E ele faz isso, não é para se envaidecer não, nem mostrou no Instagram. Ele fez isso porque ele estava cheio de amor. É impossível você conhecer o amor de Deus e esse amor não ir te conquistando, te tomando, te possuindo e transbordando nas suas atitudes. É impossível. Nós estamos mais preocupados com a popularidade e com a ideia de que eles vão ter da gente, do que de fato que o nome de Deus seja glorificado através do nosso testemunho. E é por isso que nós estamos tão infelizes. Porque nós nos tornamos o nosso próprio ídolo. A egolatria tomou o nosso coração. Tire os olhos de você e coloque os olhos nele. Tire a glória de você e viva para a glória dele. É isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Vocês estão impressionados com o superapóstolo, vocês estão se impressionando com os discursos, mas deixa eu relembrar a vocês. Essa casa que a gente tem aqui, ela é perecível, mas nós vamos ser revestidos de glória. Olhem para o Senhor, coloquem os olhos no Senhor. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele quer que a gente viva para a glória de Cristo, porque vivendo para a glória de Cristo, nós seremos curados. Quando Cristo ocupa a centralidade da nossa vida, as outras coisas, os outros afetos, os outros relacionamentos, tudo toma o seu devido lugar. Você perdoa quem você precisa perdoar. Você pede perdão para quem você precisa pedir perdão. Você desiste de querer ser a mulher manipuladora que manda no marido, manda nos meninos, manda na vizinha. Autoridade não é autoritarismo, gente, flui. Se você está precisando de lembrar as pessoas quem você é porque nunca foi. Você não vê a rainha da Inglaterra falando, sou Betinha, rainha da Inglaterra.
Betinha brota, todo mundo abaixa a cabeça. Ela é a rainha da Inglaterra. Hoje eu preciso de ter a manivela da identidade. Você tem que lembrar da sua identidade. Você tem que lembrar de quem você é. Você é poderosa, você é linda, você é filha de Deus. Não vou falar isso para você. Eu vou falar, vai para o seu quarto. Vai pôr sua boca no pó. Vai conhecer o Deus que te salvou. Porque aí a sua identidade vai ser alinhada. E não é você que vai fazer isso, olhando para o espelho e falando, eu sou poderosa em Deus. Não, é Ele que faz em você. Lá em João 13 ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele que faz. E aí quando você começar a dar muito fruto, muito fruto, muito fruto, Ele vem e poda. Aí Helena, que desanimador. Não, minha linda, não desanima não. Sabe por quê? Porque como o apóstolo Paulo está falando, nós estamos nessa tenda. Não é nem casa, é tenda. E se a gente começa a ficar muito grande na vida, a gente começa a achar que a gente é melhor do que os outros. É ou não é, querida? Fala sério, hashtag fica a dica. Deus começa a te usar e você começa a falar, sou a última bolacha do pacote. Poderosa em Deus, Deus está usando a minha vida. Aí quando chegar nesse ponto, Jesus vai, vamos para o vale, bem. Vem com o papai, vamos para o vale. Seu tupete está crescendo. Vamos ali aparar o tupete. Né? Aí vem a tribulação, aí vem a dor, aí vem o sofrimento. O Evangelho de Jesus Cristo tem sofrimento, todos os discípulos sofreram, o próprio Jesus sofreu. Por que você acha que você não vai sofrer? Se estão contando para você um Evangelho que você não tem sofrimento, te enganaram. Porque o sofrimento é didático, purifica. Purifica. Eu tenho minhas lutas, gente. E eu tenho dado graças a Deus, porque alguns espinhos ainda não foram removidos. E é isso que me lembra todo dia que eu não sou nada e que eu preciso do Senhor para respirar. Que não é nada sobre Helena, é tudo sobre o Senhor. Por isso, gente, eu detesto esse negócio, sabe, desse gospel star, glamour. Vamos tirar uma foto. Não, você não tira foto com a faxineira da igreja, não vem querer tirar foto comigo, não. Não, Helena, porque você me abençoa, a faxineira também, o cara do som te abençoa, o câmera está aí registrando, abençoa para pôr imagem no YouTube. Todo mundo igual. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho, ele está fazendo o trabalho dele, a galera no som está fazendo o trabalho dele, depois eles vão editar. A galera que limpou as cadeiras, a galera que chorou aí na intercessão, para que você recebesse da parte de Deus. Por que a gente insiste em construir ídolos dentro da casa do Senhor, querendo tirar foto para ficar bem e ganhar curtida? Gente, vamos parar com esse lixo. A gente é irmão, todo mundo igual. Eu tenho meus problemas, você tem seus problemas, mas Deus é por nós. Glória a Deus. E a gente tem comunhão, e a gente se trata todo mundo igual, e está tudo bem. Eu gosto muito de uma música antiga do João Alexandre, que diz assim, todos são iguais, todos são mortais, diante dele não existem grandes ou sobrenaturais, todos hão de ver todo o seu poder, céus e terra, anjos e homens se curvarão diante do rei, ele é o rei. Nós somos tudo igual, a graça nos nivela. Os homens se impressionam com os carros que dirigem, com as viagens que fazem. No final do jogo de xadrez, o rei vai para a caixa com o peão. Tudo igual. Então por que nos envaidecemos e por que nos impressionamos com os grandes homens de Deus? Gente, Jesus fazia milagre faltando comida. Tem uma multidão, despede aí, tem uma galera, despede a galera, mestre, o povo só está crescendo, estão com fome, despede o povo. Não, despede o povo não, eles estão com fome, mas mestre, a gente não tem dinheiro. Tem o que aí? 5 pães e 2 peixinhos. Ah, tá bom. Tá
Tá bom. O que a gente vai fazer? Agradecer. Vai lá, depois lê o texto. Jesus não falou, multiplique agora. Eu ordeno, eu determino, multiplique. Não. Pai, eu te dou graças. Obrigado, por isso que a gente tem aqui, ó. Pode distribuir. 12 cestos cheios. As pessoas sentam juntos na mesa. E o corrupto do Zaqueu sai restituindo tudo que roubou. A mulher da beirada do poço teve que mandar os outros comprar comida, porque eles não entendiam aquele papo de Jesus e da mulher samaritana. Se tornou a primeira evangelista em Samaria. Indo de caminho, sentado à mesa. Jesus não construiu uma igreja. Ele edificou uma igreja. Ele não fez o ministério dele em Jerusalém, na vila de pescadores, Cafarnaum, Galileia dos gentios. Quando Jesus era chamado de Nazareno, era uma zombaria. Galileu piorou. Hoje a gente canta Galileu, né? Galileu significa aquele povo misturado, aquele povo impuro, aquele povo tudo misturado, gentio, judeu, aquela bagunça lá da Galileia. Eu já vi pastor pregando, Jesus tinha uma casa de praia. Jesus. É forçar a barra, né? É forçar a barra. A gente vai lá na Galileia, em Cafarnaum, e vê os resquícios, as ruínas das casas que eles moravam. Era um cubículo, 3x3. O pessoal usava as casas normalmente para guardar coisa lá dentro, para você brigar na época do muito frio. Porque no calor a vida era muito comunitária, era muito nas ruas, todo mundo distribuía tudo, fazia comida ali na rua mesmo, entendeu? A casa da sogra de Pedro, pequenininha, está lá as ruínas, com um octógono romano construído em cima, para dizer que ali aconteceu algo sobrenatural. As casas de pedra simplórias. E eu quero ser poderosa na terra, e tenho 1 milhão de seguidores no Instagram. Gente, vai lamber sabão. A gente precisa de melhorar. E aí, nessa carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo dá essa chamada na responsabilidade, instruindo mais uma vez, declarando o seu amor. Depois eu encorajo vocês, leiam as cartas com cuidado. E ele fala, e ele exorta, mas ele também declara o seu amor. Eu amo vocês. Escuta, nós estamos aqui sofrendo, é por vocês, é para que Cristo seja formado em vocês. E aí no capítulo seguinte, no capítulo 6, ele fala de como a gente deve viver. Verso 11: Queridos coríntios, falamos a vocês com toda honestidade e lhes abrimos o coração. Não falta amor da nossa parte, mas vocês nos negaram seu afeto. Peço que retribuam esse amor como se fossem meus próprios filhos. Abram o coração para nós. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os receberei, eu serei seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Aqui não está falando de exclusão, não, gente. Aqui está falando de santificação. Porque nós temos que amar a todos indistintamente. Mas na mesma medida que amamos aos outros, indistintamente. Independente do que o outro crê, de que político que ele vai votar, de que partido que ele é. Independente disso, nós temos que amar a todos. E amar não é um sentimento. Amar é fazer o outro e tratar o outro do jeito que você quer ser tratado.
É uma escolha, é uma decisão. Não interessa o que o outro fale de mim, não interessa como ele me trata. Eu vou tratá-lo como Cristo me tratou. Ele me amou primeiro, por isso eu amo. Então, da mesma maneira que Cristo me ama, eu vou amar o meu próximo. Ele me amou quando eu não tinha condição de ser amada. Ele me amou quando eu não entendia o seu amor. Ele me amou quando eu estava morta nos meus delitos e pecados. E o prumo que ele colocou é: como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Agora entenda, o que Paulo está falando aqui é: não dá para você comungar com Cristo e com os ídolos. Não dá para você viver um evangelho de Jesus Cristo e fundar para você um outro evangelho, customizar o evangelho e querer acolher o seu pecado e a sua vida torta debaixo da graça barata que estão vendendo aí fora. É isso que ele está falando aqui. Vivam da maneira como aquele que deu a vida por vocês viveu. Será que é isso que a gente está vivendo, gente? Honestamente, Cristo está sendo formado em você? Ah, Helena, eu tenho muito pecado. Eu também. Não é disso que está sendo falado aqui. Ele mesmo colocou no capítulo 5 como a gente ainda habita nessa tenda imperfeita. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós sabemos que vamos receber um novo corpo. Então que a gente caminhe diferente. E que dia após dia, na comunhão com Deus, Cristo vai sendo formado em nós. Cristo em vós, a esperança da glória. Feche os seus olhos. E eu quero que você faça uma análise verdadeira e honesta. Cristo está sendo formado em você. Ele é o seu modelo. É com Ele que você está querendo ficar parecida dia após dia. É isso que você está buscando nas suas orações. É isso que você está falando, Jesus. Que o Senhor seja visto na minha face, cada dia mais. Que o Senhor se derrame pelas minhas atitudes cada dia mais. Senhor, eu sou tão imperfeita, eu não consigo sozinha, mas o Senhor falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor falou que se eu estiver enxertada no Senhor e o Senhor estiver em mim, que eu vou dar muito fruto. Eu não posso fazer isso sozinha, Senhor, eu não posso produzir frutos. Mas o Senhor em mim, a sua vida em mim pode. O fruto do Espírito nasce de um relacionamento com Deus. Não um fruto de plástico que parece justiça, mas um fruto que se manifesta verdadeiro, tenro, suculento, que sacia a sede, mata a fome. Alegria, paz, amor, fidelidade, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Oh, Senhor, faz em nós. Faz em nós, Senhor, faz em nós, faz em nós, faz em nós. Faz em nós, faz em nós, Senhor. Arranca-nos, ó Deus, da religiosidade inoperante, hipócrita e aparente, onde nós nos impressionamos com estruturas humanas, aparência e discursos, oratória, retórica. Oh, Jesus. Te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu sei que vocês estão tocando uma música muito bonita, gente, que fala o quanto Deus nos amou. Mas na verdade a música aqui é outra. Ele nos amou sim, agora a gente precisa amar Ele. Ele já amou e já provou. Tu és o pão que desceu do céu.
fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com sua glória sobre mim, enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de ti até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Faça essa oração. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Só Ele tem as palavras de vida. Mas nós estamos cavando cisternas rotas, buscando em portas erradas, em caminhos errados, num evangelho conveniente, o evangelho da manivela, que te encoraja, que te levanta temporariamente. Não se coloca band-aid em câncer. O Senhor quer tratar as nossas estruturas, aprofundar as nossas raízes, para que a gente possa florescer e frutificar e desfrutarmos a vida abundante que Ele conquistou para nós. Mas passe pelos processos, se submeta aos processos. A planta passa por poda, por estiagens, mas também tem adubo, também tem cuidado. Ele fala: eu sou a videira e meu pai é o agricultor. E Ele cuida, Ele afasta as pragas, Ele te transplanta de terreno para que você tenha mais espaço. O Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua vida. Não queira
resolver sozinho, você não salva a si mesmo. O Senhor salva, só Jesus Cristo salva. E quando a gente aceita a graça, a gente entende a graça, a gente se aproxima dele. E a vida dele começa a jorrar na sua vida. E os processos começam a acontecer, as podas vão acontecer, alguns galhos vão ter que ser tratados, cortados, arrancados. Às vezes ele vai te transplantar para uma terra mais fértil, para que você floresça e frutifique para a glória de Deus. E quando ele é glorificado em nós, aí nós entendemos para que existimos. A nossa identidade é curada, e é ele que faz, não é você que faz. Os apóstolos dizem para Jesus: para onde nós iríamos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. E nós estamos precisando de experimentar isso. Por isso, eu quero orar por você antes da gente terminar essa reunião. Eu sei que o horário está avançado, mas você sabe, fecha os olhos, esse é um momento individual. Você sabe que você está vivendo à margem, você está vivendo influenciado por um evangelho falso, aparentemente mais agradável, eloquente, como os falsos profetas ali da igreja em Corinto estavam acontecendo, os super apóstolos. E às vezes vem as palavras de conforto, de consolo, e que falam: você define a sua vida, você é o protagonista da sua história. Gente, isso é bonito da gente falar, mas na real, nós precisamos de nos voltar para Deus. Ele é a fonte, ele não é uma fonte, ele é a fonte. Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Se você não vai ao Pai, você morre. E nós precisamos de entrar por essa porta, passar por essa ponte, passar por esse caminho e nascermos de novo. Então eu quero te dar uma oportunidade nessa noite. Eu já aceitei Jesus, Helena, eu já até passei pelas águas, não me interessa o processo que você passou. Eu só sei que eu nasci de novo depois que eu já estava dentro da igreja há mais de 15 anos. Então eu quero te falar, Deus não está importando o que você está fazendo para Ele, ou se você está trabalhando muito para Ele. Não é isso. Ele não veio fazer recrutamento profissional, Ele veio inaugurar um relacionamento de pai e filhos. Eu quero te dar uma oportunidade de você falar: Senhor, eu não quero viver para mim mesma, eu não quero mais viver uma religião aparente, eu quero caminhar com o Senhor, eu quero ser transformada de dentro para fora, e eu não consigo fazer isso, eu não consigo curar a mim mesmo, eu não sou o meu próprio remédio, e eu me volto para o Senhor, eu reconheço isso, e eu te peço: faça isso em mim, Senhor, me cura, me transforma, me conecta à videira, eu não quero ficar pendurada na videira. Eu não quero ficar impressionada com a eloquência de um evangelho que só coloca band-aid em situações profundas. Me cura, me liberta, me muda de dentro para fora. Produz o fruto do Espírito em mim, Senhor. Eu não consigo fazer isso no meu esforço. Faz em mim a tua obra. Eu vou me aproximar mais, eu vou chegar mais perto, eu vou ler suas cartas de amor, eu vou falar tudo para o Senhor, eu vou rasgar o meu coração. Ter um relacionamento com o Senhor. Enquanto a gente caminha junto, muda a minha vida. Se você deseja fazer essa oração comigo hoje, eu quero que você levante a sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu quero que você que está com as mãos erguidas, não diante de mim, você está com as mãos erguidas diante do céu e do inferno. Eu quero que você, no seu lugar, na fé, em fé, faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu não posso salvar a mim mesma. As minhas obras não podem me salvar. Eu recebo o seu sacrifício pela graça e pelo teu amor. Eu te peço que o Senhor faça uma obra em mim, que o Senhor me transforme. Eu quero começar de novo um relacionamento com o Senhor Jesus. Eu quero andar contigo. E eu quero que o teu Espírito Santo me ensine a ser parecida com o Senhor. Eu quero que o teu Espírito Santo trabalhe em mim, até Cristo ser formado em mim e se derramar
pelas minhas atitudes, pelas minhas decisões, pelo meu comportamento dentro de casa. Eu quero começar a ser uma bênção, Deus, na minha família primeiro, para depois ser uma bênção para os de fora. E eu só posso fazer isso quando o Senhor trabalhar em mim. Eu me abro, eu me rendo e eu me comprometo a me aproximar para te conhecer através da tua palavra e através de uma vida de oração. Que o teu Espírito Santo me sustente nessa decisão. Me ajude, Senhor, e forma os seus frutos em mim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Enche-me até transbordar.